Olá, olá, olá! Bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Política Trend Labs. Estamos aqui ao vivo, uma equipe de peso, para tratar de mais um tema interessante, mais um tema inovador para vocês. Comigo está aqui a Alessandra, a Kari e o Hash. Vocês já conhecem, eu sou a Gladys Chueri e a gente lidera esse episódio sensacional sobre tecnologia e inovação nas práticas ESG, ou, no português, ASG. Sejam todos bem-vindos, Alessandra, Kari e Hash mais uma vez, e vocês aí que nos acompanham ao vivo. Já tem gente aqui online, ó. Bom dia, Wellington, seja bem-vindo. Bom dia. Muito legal. Rodrigo também, muito bom. Bom dia, Rodrigo. Vou passar a bola aqui para a Lê, que conduz aqui com maestria mais esse episódio, e eu vou ficar aqui no background ouvindo vocês e acompanhando vocês. Beleza? Legal. Obrigada, Gladys. Bom dia a todos. Bom dia, Karen. Prazer imenso ter você aqui com a gente. Na verdade, eu acho que eu até vou tentar ser bem sucinta hoje nos comentários, porque esse assunto é bem amplo, né, Karen? E a gente quer aproveitar ao máximo aí tudo que você tem para passar para a gente, em conjunto aí com a experiência do Daniel, porque a gente vai falar de um tema que é tema de tudo quanto é lugar que a gente leia, que a gente escute palestra, eventos, e é um tema que, na verdade, não é nada novo, né, Karen? A gente tem esse conceito de ESG desde 2004, que foi, assim, o primeiro momento que apareceu, mas ele vem ganhando corpo, né, no mundo inteiro, e no Brasil, inclusive, com já um início aí de uma tentativa de normatizações. A Karen vai falar isso detalhado para a gente depois, mas o fato é que o ESG não é tão novo assim, mas as práticas de tecnologia e inovação que estão sendo colocadas, inseridas na implantação do conceito ESG nas empresas, elas estão crescendo muito rápido, se ampliando muito rápido, e é disso que a gente vai falar hoje, porque a gente tem aí toda uma experiência do Daniel também nessas práticas que podem ser combinadas aí para que as empresas atendam ao conceito ESG. Então, eu vou começar pedindo para a Karen se apresentar. A Karen é da Non-Risk Solution, uma empresa parceira, e ela vai se apresentar, falar um pouquinho dela, da empresa, e aí já conta para a gente, Karen, um pouquinho, então, desse contexto ESG, para a gente poder entrar e inserir ele aí na tecnologia e inovação. Tá bem. Bom, primeiramente, obrigada a Tática pelo convite, é um prazer, é uma satisfação estar aqui, e, sobretudo, para falar sobre ESG, né, que é um tema, inovação, que é um tema que me agrada muito, é um tema muito atual e é um tema muito necessário hoje no contexto do planeta. Eu sou da Non-Risk Solution, sou sócia diretora da Non-Risk Solution, somos especializados em ESG, sistema de gestão integrada, sustentabilidade e softwares para compliance e gestão de riscos socioambientais. Falando um pouco de ESG, como muito bem introduzido pela Alessandra, o assunto ele vem desde 2004, quer dizer, oficialmente em 2004, né, em uma iniciativa do Pacto Global da ONU mais Banco Mundial, onde esse tema foi introduzido. Por que ele foi introduzido? Ele foi introduzido por quê? Porque a temática ESG ela é um assunto altamente relevante para investidores. Nessa reunião, né, nessa publicação do Pacto Global, houve até uma provocação aos CEOs, né, das grandes organizações e do mercado financeiro, para que, como as questões ESG, elas seriam tratadas no contexto da organização. Hoje, ESG é muito mais do que acontece, né, que a gente vê divulgação, propaganda, mas ele é hoje a sobrevivência de uma organização. Tá? Então, o grande desafio é como trazer essa temática juntamente à gestão da empresa, né? E, além disso, em 2006, a gente já vê o próprio Pacto Global
divulgando aí o PRI, né, que são os princípios do investimento responsável. Então, o que é esse PRI? Ele fala nada mais, nada menos que a gestão da empresa, a avaliação de risco de um negócio, a avaliação de risco financeiro e a tomada de decisão tem que levar em consideração fatores ESG, que são ambiental, social e de governança. E, além de tudo, historicamente, a gente vem aí também com outras iniciativas, como em 2015, né, a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, a famosa Agenda 2030, onde a gente tem os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que eles visam aí a erradicação da pobreza, o empoderamento feminino, a igualdade de gênero, tantos temas relevantes. Temos também, esse ano, né, recente, também uma movimentação grande, até ligado ao IFRS, né, dos relatos integrados financeiros, onde existe hoje um comitê, um board específico, só para fazer normativas internacionais de ESG. Esse ano a gente viu aí a publicação das primeiras normativas, uma bem geral, que fala de governança, estratégia, indicadores, métricas, e um específico na pauta do clima. E o Brasil, como que ele veio nessa questão do ESG? O Brasil publicou no ano passado, final do ano passado, a primeira normativa internacional de ESG. Essa normativa é chamada de PR 2030, que é uma prática recomendada, e essa prática recomendada, ela traz aí os princípios, os conceitos ESG, e ela vem muito bem detalhada, porque ela explica o conceito de materialidade, quer dizer, quais são aquelas temáticas que são relevantes para o negócio. Então, na pauta ambiental, na pauta social e de governança, e a gente tem também lá um passo a passo para diagnosticar a maturidade da empresa. Então, eu vou ter o diagnóstico que pode conduzir a uma empresa que está no nível elementar. O que é esse nível elementar? É aquele nível onde a empresa começou a atender apenas, na verdade, ela só atende a legislação. E aí ele vai mostrando esse passo a passo. Então, tem o estágio elementar, não integrado, gerencial, estratégico, até chegar num nível transformador, onde a empresa ela atinge aí seu estado da arte da gestão, ela vira referência, ela vira benchmark para outras empresas. Essa normativa, então, ela foi publicada, ela é passível não de certificação, mas sim de uma verificação, conduzida hoje, né, essa norma é da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu participo desse comitê, nós estamos fazendo recentemente uma revisão, uma melhoria, né, outros anexos dessa norma, mas eu entendo assim, por que norma? A norma, ela primeiro ajuda a disciplinar e esclarecer o conteúdo, e para aquele que é o investidor, que quer saber se ele vai investir ou não numa organização, ele vai conseguir ver, nesse momento, ele consegue comparar, né? O investidor, hoje, qual que é o grande, talvez, drama do mercado financeiro? Como eu comparo? Porque não tem padrão. Então, como você não tem um padrão, você fica naquela incerteza. Essa empresa, hoje, ela atende a critérios ESG ou não? E a norma PR 2030, ela vem para organizar, né? Ela vem para criar critérios claros para a implantação de ESG numa organização e também para que as organizações possam ser comparadas. Perfeito, Karen. Vamos pegar, então, o assunto é bem amplo, né? Vamos pegar esse recorte da PR 2030, onde ela estabelece essa avaliação que permite a gente descobrir os 5 níveis evolutivos que a empresa tem aí de maturidade com relação a cada item, né? Ambiental, social e governança. Pegando esse recorte, Daniel, eu vou passar para você. Porque eu imagino, e eu acho que eu até já tive alguns spoilers, né? Por isso que eu vou perguntar isso. Eu imagino que a gente já tem soluções para poder mais rapidamente fazer essa avaliação para tentar descobrir
qual é o nível evolutivo que a empresa se encontra, né? Daniel, então fala para a gente aí se a gente tem soluções inovadoras, a tática, a non-risk, o que você pode olhar para a tecnologia, para a inovação e explicar para a gente aí e fazer esse recorte específico aí da PR 2030 que a gente pode estabelecer a inovação dentro dele. Bacana, bom dia a todos, bom dia ao nosso público, mais uma vez o Tática Trends Lab, tema muito interessante, tema muito atual, muito se fala sobre o ESG, temos aí a Karen, que é uma autoridade no assunto, né, acabou até de comentar com a gente da participação que ela tem hoje no Brasil, modelando, né, o que se busca de ESG nas empresas, e a gente tem trabalhado muito, né, em conjunto, a tecnologia se conversa demais com esse assunto, até mais talvez do que a maioria das pessoas percebam, né? Como a Karen muito bem, né, explicou, o ESG focado aí em ambiental, social e governança, e são 3 temas que nós temos tecnologias hoje em dia que auxiliam nesse assunto. Não dá para falar na evolução desses 3 temas sem trabalhar com novas tecnologias. Entendo que ainda é assunto para a nossa sessão, a gente ainda vai falar mais sobre isso, mas falando do ponto de vista da medição, né, a Karen aí e a Ali puxou esse assunto para mim, a dificuldade que é ao fazer uma devida medição. Então eu consegui chegar numa empresa, né, e avaliar o quão bem ou o quão mal ela está do ponto de vista de ESG, fazer um mapeamento, fazer um diagnóstico, né, eu fazer isso do zero, sem o auxílio de ferramentas, é muito trabalhoso. Isso vale também para a área de consultoria não voltada a ESG. É um desafio que o mercado tem e a Tática está muito bem amparada com isso. Então, nós sempre trazemos ferramentas tecnológicas, aceleradores tecnológicos para qualquer tipo de projeto que nós fazemos. E assim como a Karen, nossa parceira, nós também temos esse tipo de iniciativa. Então, nós temos ferramentas que auxiliam a Karen, né, dentro, né, juntando a nossa expertise tecnológica e a expertise de ESG da Karen, que na minha opinião talvez não tenha igual aí no Brasil, pelo que eu conheço. Então nós juntamos tudo isso para gerar aceleradores na abordagem das empresas. Então, de uma forma bastante rápida, nós fazemos um mapeamento, um diagnóstico, levantamos informações direcionadas, fazemos análises aí profundas no cliente, mas sem gastar o tempo que se espera, para conseguir trazer um grande consolidador disso. Então, a gente trabalhou muito forte em conjunto na elaboração de um sistema que auxiliasse todo esse diagnóstico. Então, todo esse tema de preocupação que existe nas empresas, no mercado, se eu estou pronto, se eu estou atendendo bem esses pontos da ESG, né, esses pontos da Agenda 2030, a gente tem todos esses aceleradores prontos para colocar isso para funcionar em uma empresa e conseguir tirar uma foto muito clara do momento e do que é necessário evoluir. E, Daniel, eu imagino que aqui no Brasil, especificamente, a gente tem aí muitos estágios diversificados, né? Embora a ESG já tenha sido tratado há algum tempo, eu não trabalho diretamente na área, mas eu tenho acompanhado notícias e lido, e assim, a gente tem diferentes estágios, mas entende-se, percebe-se que a preocupação com o atendimento tem crescido a cada dia, né? Então é importante, como você disse, esses aceleradores, eu acredito que ajudam bastante, né? Mas vamos ser otimistas, a gente também vê muitas soluções inovadoras já no mercado, né? E principalmente vamos tentar fazer esse recorte no Brasil, que eu acho que é onde a gente realmente tem esse interesse de analisar como é que está a situação, e a Karen também tem todo esse panorama aí para deixar para a gente. Depois, mais para o final, ela vai dar uma visão disso tudo, mas vamos tentar fazer um bate-papo entre vocês agora e falar um pouco dessas soluções inovadoras que já estão sendo apresentadas, que a gente já vê em notícias, já acompanha por aí, né? Muitas empresas já são exemplos, muitas empresas, infelizmente, ainda
tratam isso como o famoso washing, né, Karen? Depois você explica um pouquinho também para quem está ouvindo, né, para entender esse conceito, saber, né, ter esse discernimento e diferenciar um pouco isso, esse olhar mais profissional, mais responsável de verdade, né? Então vamos lá, gente, façam aí, ó. Eu sei que a Gladys pode dar exemplos aí na parte da governança, né, Gladys, que você está o tempo todo, a Karen também, o Daniel, principalmente na parte de robotização, que a gente sabe que tem ajudado muito algumas áreas das empresas, ambiental. Vou deixar vocês conversarem um pouquinho, trocar umas ideias para trazer conhecimento para a gente aqui. Legal, obrigada, Lê. Acho que em termos bem práticos, assim, a gente percebe que uma evolução significativa também em termos de governança corporativa, né? E digo que as empresas elas estão olhando para cada letrinha desse acrônimo, né? Vamos chamar assim, justamente trabalhando potencialmente até em ações separadas, né? Mas no final do dia, o que é importante, né? É a gente entender como esse mecanismo todo se conecta, porque o E se sustenta no S, que se sustenta no G, e assim por diante, né? A gente pode fazer um mix de todas as coisas. Em termos de governança corporativa, né, a gente pode elevar o nível aqui, porque algumas pessoas falam, tem que começar pelo G, tem que começar pelo S, tem que começar pelo E. Eu diria que tem que começar por todos, né? São ações concomitantes no final do dia. Mas, olhando pela perspectiva que eu gosto de olhar, que não é só pelo G, mas também pelo S, que é o social, né, que é o social, é começar pelo S, porque no final do dia, as pessoas que fazem a governança, são as pessoas que fazem as estratégias ambientais. Então, começar por uma educação, né, pelo aculturamento, né, das pessoas sobre as práticas ESG ou ASG nas organizações é extremamente importante. Em termos de governança, a gente tem grandes institutos, como, por exemplo, o próprio IBGC, que já é uma referência, Fundação Dom Cabral, a própria Faculdade FGV, lançando mão aí de várias cartilhas, e-books e tudo mais, que tratam a governança dentro dos aspectos desse acrônimo novamente, né? Praticamente, o que nós temos visto dentro da estratégia ESG é as empresas implementando estruturas de governança, compliance, investigações sérias dos seus fornecedores, ou seja, fazendo que os fornecedores também sejam sustentáveis, né? Que atendam às normas, que atendam às regulamentações, que sejam não sejam greenwashing, literalmente, né? A Karen vai explicar para a gente o que é isso. Que comecem a perceber a questão das pegadas de carbono e assim por diante. Então, prática de governança corporativa tem sido isso. A partir disso, né, a partir dos seus grandes comitês e tudo mais, eles criam estratégias não só de comitê de governança corporativa, mas pequenos comitês que vão tratando os assuntos e dão ritmo para as organizações para justamente começar a olhar, por exemplo, essas práticas da ISO, né, das PRs que foram lançadas e outras práticas. Por óbvio, né, só para fazer uma finalização do meu comentário, a tecnologia vem na esteira disso, porque não dá para fazer projetos e programas hoje sem ter uma conexão, né, uma interligação de tudo isso. A tecnologia vem para os softwares, a IA e assim por diante, vem justamente na esteira disso para contribuir com uma aceleração. Porque, por exemplo, imagina você implementar um programa de ESG dentro de uma organização com mais de 17 mil colaboradores. Sem tecnologia, a gente não conseguiria, de fato, dar voz a esse programa e ampliar esse programa de forma correta. Então, a tecnologia e inovação, e eu não estou falando só de inteligência artificial, né? Estou falando do amplo espectro de inovação e tecnologia aqui. Pode contribuir muito para amplificar as ações e, por óbvio, né, também comunicar corretamente isso ao público interno e externo. Então, acho que é importante a gente fazer esse recorte. Eu não sei o que a Karen e o Daniel também, se eles corroboram aí com esse pensamento. Fiquem à vontade aí, Daniel. Quer comentar alguma coisa sobre essa parte da tecnologia? Vamos lá, não. É isso aí que a Gladys disse, né? Acho que talvez a gente tenha bastante gente aqui que está pela primeira vez no programa.
Então, nós conversamos muito aqui, quinzenalmente, todos os episódios no YouTube, sobre a influência das novas tecnologias em diferentes segmentos do trabalho, enfim, inclusive para as pessoas, né, o caminho que o mundo está tomando e as preocupações de carreira também das pessoas e etc. E no ESG não é diferente. Então, como a Karen muito bem disse aí, a gente está falando de uma evolução significativa das empresas, da busca de excelentes padrões no tema ambiental, no social e na governança. E esses 3 parâmetros envolvem tecnologia, né? A gente já conversou isso em outros episódios, como a tecnologia, desde a Revolução Industrial, etc., a gente viu como ela foi a energia transformadora desses momentos onde eu trouxe o mundo num estágio maior de produção, pensando em quantidade de alimentos e etc., da produtividade. Então, a tecnologia trabalhou muito forte em relação a isso. Então, quando a gente fala em ambiental, né, nós buscamos uma evolução ambiental. Eu vou puxar aqui um exemplo muito básico, que é o pessoal do agro está muito acostumado no Brasil já nesse assunto ambiental com o uso de dispositivos de internet das coisas, de IoT. Então, eu consigo monitorar a minha operação de uma forma muito mais eficiente, utilizando dispositivos IoTs, questões ali de drones, enfim, da parte de sensores de operação. É uma evolução importante do ponto de vista ambiental, utilizando tecnologia. E, obviamente, aí como a Gladys puxou o assunto, as energias renováveis é um outro tema aí importante, outro tema que a tecnologia conversa de uma forma muito forte. Pensando do ponto de vista social, aí de novo, a Ali também comentou isso agora há pouco, né, a importância das ferramentas de automação, né, e também as evoluções que nós fazemos com tecnologia em segurança do trabalho. Então, nós temos aí várias evoluções tecnológicas trabalhando do ponto de vista social. Inclusive, né, a gente sempre fala quando discute a automação aqui nesse programa, em como a automação serve para alavancar o ser humano numa posição de maior nobreza dentro do seu trabalho. Então, outro pilar muito importante aí tecnológico dentro do ESG. E por fim, a governança, que acho que é um tema hiper comum aqui, a gente já discutiu várias vezes esse assunto, acho que quase todo episódio a gente tem um trechinho que é os impactos de governança, seja lá no tema que estamos discutindo. Então, a importância que a tecnologia tem hoje em dia para conseguir garantir dados confiáveis, para garantir aí uma velocidade na coleta de informações e tomada de decisão. Então, em resumo, aí, passando rapidamente pelos 3 pilares do ESG, a gente percebe a importância que existe da tecnologia dentro de tudo isso. Deixa eu só fazer um comentário que me veio aqui. Tanto para governança, existe um cargo dentro da estrutura de governança que é quem faz a consolidação de algumas informações. E basicamente o Governance Officer, né? Que ele reúne as informações e ele tem um papel extremamente estratégico, porque o público olha por de fora, assim, ele pode pensar assim, ele é meio que um secretário ou uma secretária da governança corporativa. Pelo contrário, ele assume um papel muito estratégico, porque ele reúne as informações para que os board members possam, de fato, conhecer as ações, tomar as decisões, etc. Olha que incrível. A tecnologia, né, as informações dentro de sistemas tecnológicos e tudo mais, que reúne, inclusive, informações de environment, né, de ambiental, se consolidadas bem consolidadas, aceleram a tomada de decisão desses board members. E o Governance Officer tem um papel estratégico. E ele já deve, dentro dos seus hard skills, por exemplo, conhecer tecnologia e inovação para fazer o bom uso da tecnologia e das informações que estão dentro desses sistemas e ser alimentado, inclusive, de informações que a própria empresa está fazendo. Então, ele tem um papel estratégico. E ele está dentro da governança corporativa. E ele também faz parte do projeto de ESG, porque, no final do dia, faz parte da governança corporativa. Papéis estratégicos ali, importantes dentro do board member. Né? Não é só, é só o conselho. Não, é muito mais do que isso. É que a gente aqui tem uma limitação de tempo, gente, mas é muito importante a gente tratar também sobre esses assuntos.
Karen. É bem interessante. Antes de passar para a Karen, porque eu quero que ela passe essa experiência para a gente, eu vou aproveitar a fala do Daniel e da Gladys justamente para abrir esse parênteses. O Daniel comentou sobre carreira em ESG, agora você comentou sobre esse cargo específico, e eu acho que é bem importante a gente fazer esse comentário aqui e lembrar a quantidade de carreiras que o ESG está abrindo no mercado, né? Porque se a gente for pensar, ainda existe muito de conscientização para fazer nessa área, mas a gente que acompanha já sabe, né? Isso já é uma coisa muito comentada, que o ESG não é só apagar a luz, né? Desligar o interruptor do escritório ou reciclar lixo. É uma coisa muito mais abrangente. E quem está nessa área precisa ter todo um conhecimento, precisa ter planejamento estratégico, precisa ter, inclusive, conhecimento abrangente, precisa ser um profissional multidisciplinar que consiga enxergar todas as áreas da empresa, né? Então, Karen, passa para a gente essa experiência, me diz aí como é que está essa percepção tua do mercado brasileiro nesse ponto. As empresas estão se conscientizando disso? Existe já um panorama positivo nesse sentido? A PR 2030 está sendo bem aceita? Como é que está a aceitação da PR 2030? Passa para a gente essa tua experiência. Perfeito. Bom, o mercado brasileiro, eu acho que ele vem caminhando aos poucos na temática ESG. Se a gente for ver um pouco lá para trás, a gente tem as iniciativas de sustentabilidade das empresas, né? Então, tanto a implantação, por exemplo, de relatos de GRI, de sustentabilidade, recentemente uma tendência de implantação do ESG, e a própria PR 2030. Mas eu acho que o mercado brasileiro ainda precisa avançar muito nessa questão. Por quê? Porque o ESG, ele é o E mais o S mais o G. Muitas empresas se apropriam de pequenas ações, como você muito bem ilustrou. Eu apaguei a luz, eu fiz um evento do Dia Internacional da Mulher, que é importante, claro. Eu fiz um evento de inclusão, ótimo, parabéns, mas isso não é sozinho o ESG, né? O ESG é quando eu trago as temáticas, né, o ambiental, o social e a governança juntos para a gestão da empresa. Então, não adianta, por exemplo, eu ter uma excelente gestão ambiental, mas eu discriminar uma pessoa no ambiente de trabalho, quer seja por qualquer condição que ela tenha de diferente das demais. Ou não adianta eu fazer um monte de evento de inclusão e não cumprir nem a legislação ambiental, ou me envolver em fraudes, me envolver em vazamento de dados pessoais, ou em práticas de corrupção, né? Quando se fala de ESG, é exatamente isso. Pode ser um mínimo risco que a empresa esteja correndo, que vai acabar com a própria empresa, com a perenidade dela, com a reputação dela, né? Basta uma empresa que pode ser sólida no mercado, estar no mercado há 100 anos, se envolver num desastre ambiental, que tudo aquilo que os investidores acreditaram e investiram naquela empresa acaba se perdendo. Então, hoje, por que ESG é ligado ao mercado financeiro? Porque o investidor, o mercado financeiro, não quer investir naquela empresa que tem riscos. Tanto os riscos que ela percebe, quanto aqueles riscos que são percebidos pelas partes interessadas. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, um risco ligado a qualquer que vem, né, de, por exemplo, uma reclamação da comunidade que seja, né, de uma pessoa que exerce uma grande influência e eu vou ter um prejuízo grande na minha organização. Então, hoje, os investidores querem o quê? Eles querem um investimento que seja seguro. E não tem como fazer um investimento seguro ou entender que uma empresa, pelo tradicional relato integrado, o relato financeiro padrão, ele por si só sirva, ele não serve mais. Se ele não trouxer com ele questões de ESG, né? Questões, por exemplo, relacionadas a emissões de gases de efeito estufa,
né, relacionadas a aquecimento global, à diversidade, à inclusão, a atendimento básico de legislação trabalhista, mas muitas empresas não atendem, né? Assédio, um assunto importantíssimo. Então, a empresa vai lá, muitas vezes, não, somos ESG, coloca uma foto bonita, faz uma propaganda, né, que a gente comentou aqui, né, dos washings, né? A própria PR 2030, ela fala que ela vem até para combater esses washings. O que é o washing, né? É o lavar. Então, tem o greenwashing, que é ligado, né, àquela coisa mais fake, né, na área ambiental, o ESG, que é o próprio ESG washing, rainbow washing, tem tantos washings, né? O blue, que é do social, o purple, quer dizer, todos eles mostram o quê? Que muitas vezes as empresas, e que não está errado, olha, eu estou cumprindo, estou colaborando com uma ODS da ONU, então eu tenho aquela objetivo do desenvolvimento sustentável, até tem um específico de inovação, infraestrutura, que é o 9, tem alguns que são relacionados por exemplo, a combate à fome, né, a água, diversidade, tem vários temas nos ODS, mas o que acontece? Estar fazendo é importantíssimo, é vital, é necessário, mas não é só ele. Você pode dizer, eu estou contribuindo com esse objetivo do desenvolvimento sustentável, mas eu não sou ESG, e o meu investidor não vai querer, né, colocar o dinheiro dele no meu negócio, porque ele fala, isso não é ESG. ESG é o todo, né? Então, tem que fazer o ambiental muito bem feito. O Daniel, né, a Gladys, comentaram muito bem aqui as questões de inovação, que hoje são fundamentais, né? O Daniel até trouxe o exemplo dos drones, né, para monitoramento ambiental, né? A gente tem hoje inovações incríveis, por exemplo, como a árvore solar, né? Tem várias cidades hoje instalando árvores, até com os designs bonitos, né? Assim, modernos, os quais eles captam energia solar, quer dizer, eles captam a luz do sol, convertem isso em energia, onde é ponto, por exemplo, para iluminação pública, tomadas USB, tudo isso é fazer ESG, né, uma ação ambiental, porém, a empresa ou a cidade que faz isso, ela tem que fazer, mas não pode usar mão de obra análoga à escravidão para fazer instalação, né? Então, quer dizer, não estou dizendo que nenhuma faça, estou apenas dizendo que o olhar holístico ESG, ele tem que olhar que eu tenho que atender o ambiental, eu tenho que ter feito isso numa condição lícita de contratação, né, olhando para o eixo da governança, e eu tenho que usar uma mão de obra que esteja atendendo minimamente a legislação trabalhista, né? E tudo perfeito, sem assédio, sem discriminação, e de verdade, né? Não é genuinamente, né? Não adianta fazer propaganda no horário nobre, somos inclusivos e tal, e no dia a dia, que é o importante, eu discriminar uma pessoa pela condição dela, né? Isso é uma evolução da gestão empresarial, não no discurso, mas na essência, na prática, na realidade, né? Isso que a gente tem que buscar. E as empresas, sim, acho que é tão necessário, é tão importante, né, esse nosso bate-papo aqui, onde a gente está falando que para as empresas sobreviverem hoje, a inovação é o pano de fundo. Eu vou ter que mudar tudo que eu venho fazendo, né? Eu tenho que fazer melhor, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que fazer automatizado, né? Eu tenho que fazer comparável. A gente hoje, né, tem essa tecnologia desenvolvida com a Tática para fazer diagnóstico de ESG, porque o momento é agora, ou foi há 10 anos atrás, a gente está passando aí pelos eventos climáticos extremos, né? Então a gente tem que correr, né? As empresas têm que reagir e adotar. A PR 2030 traz 42 critérios ESG. Então, esses são os mínimos para a gestão de uma empresa, e para a empresa ser tida como, vamos dizer assim,
ok, né, como para uma avaliação de conformidade, ela tem que ter minimamente um critério, atender o critério gerencial para cima, em todos os critérios. Isso é o básico para hoje, a gente, assim, o mercado financeiro é entender que a minha organização é uma organização sustentável, né, do ponto de vista de ser perene. Perfeito. Tem até uma pergunta aqui do Henrique Oliveira, que nos acompanha. Ele perguntou lá, Daniel, o curso de certificação que você indica para atuar com ESG na organização, exemplo, Governance Officer, BGC, ESG da Exame. Eu acho que o Daniel também tem acompanhado bastante esse tema da governança, né? Sim. Obrigado aí pela pergunta e pela audiência, Henrique. Boa pergunta. Acho que tem uma série de dependes aí nessa resposta. Então, conheço aí um pouco do curso do IBGC, acho que é um curso interessante. Ele é um curso curto, né? Pensando aí em extensão horária. Então, você tem no mercado pesquisando também, já se formando uma série de cursos de pós-graduação, aí um pouco mais longos, a respeito do tema do ESG, mas tudo tem a ver com qual é o papel que você busca dentro da organização, qual o papel que você quer se relacionar dentro do tema da ESG. Então, eu entendo que certificações como essa são super bacanas para te dar uma introdução e te dar uma credencial importante para entrar nesse mundo. Mas eu acredito que, por exemplo, 80 horas de curso não é algo que vai, em essência, mudar a tua vida profissional. O que eu entendo é que existe hoje disposto, então vamos voltando lá atrás no que a Karen comentou com a gente. Então, né, existe um esforço hoje em dia de se trazer documentos que dão as diretrizes para onde uma empresa brasileira quer chegar no ESG. Então, eu sugiro, além de fazer uma certificação, que, poxa, por que não? É super interessante fazer uma certificação, você vai aprender um monte de coisas desse tipo, mas pegar um documento como esse, então, e destrinchar esse documento, vai te permitir identificar os temas-chave que estão sendo discutidos agora, né? A Karen está participando, né, da construção dessas documentações, né, para entender onde que se quer chegar daqui a alguns anos. Então, você ficar acompanhando de perto isso que está acontecendo agora ajuda mais do que eu pegar um tema que já foi condensado. E além de entender qual que é o seu papel. Então, de repente, você não quer ser o cara que vai estar em cima de tudo isso, olhando o ESG como um todo, lá o Governance Officer. Aquele que, quem está escutando a gente, talvez não seja o seu caso, mas, poxa, eu quero ser o cara que quer trabalhar o ambiental, o cara que quer trabalhar o social. Enfim, eu vou ter caminhos diferentes para seguir, que se eu pegar toda a documentação principal disso e fazer o meu estudo à parte, eu vou começar a identificar os pontos chaves que eu tenho que ir atrás e talvez eu vou seguir por um caminho totalmente diferente de uma certificação que vai te permitir ver o todo de cima. Então tem N alternativas diferentes que você pode fazer aí, mas sim, assim, do que eu conheço do tema do IBGC, por exemplo, né, é um curso bacana, é um curso que vai dar uma visão geral sobre tudo isso, não tem uma carga horária tão alta, então eu sugiro que, se eu quiser me aprofundar nesse assunto, pensando assim, quero entrar nesse mundo, quero me aprofundar, né? Se eu fizesse a certificação, mesmo assim eu iria atrás de todas essas documentações para fazer a minha pesquisa por conta própria, porque existe muito conteúdo gratuito disponível, existe muito conteúdo oficial discutido sobre esse assunto, então dá para você seguir, né, usando esses dois lados, o lado da educação formal, digamos assim, e ir atrás do conteúdo por conta para aprofundar também. Vai te diferenciar bastante nesse assunto. E também, só fazendo uma complementação, a própria BNT tem um curso de ESG da PR 2030, é um curso também com carga horária baixa, muito interessante, porque ele vai mostrar, né, os 3 pilares, né, os 3 eixos, né, ambiental, social e governança, e como hoje implantar na organização. Ele traz práticas de todos os critérios, como fazer avaliação. Então, ele é um curso também que orienta essa implantação do ESG nas organizações. Eu acho que tanto para quem quer implantar, como para quem quer conhecer, né? O conjunto de ESG é um curso da própria BNT, muito interessante. Isso é legal. Esse daí vale a pena.
É importante levantar esse ponto. Obrigada, Henrique, pela pergunta aí, porque a gente pode até puxar o gancho e comentar. Eu imagino, né, pelo que eu acompanho, que a Karen também pode esclarecer se a minha percepção está correta, mas eu imagino que muitas empresas ainda estejam, de fato, perdidas, porque é um assunto realmente muito amplo. Quando a gente fala de ODS, quando a gente fala de até os 3 pilares, na verdade, dentro de cada pilar tem muita coisa. Então, eu imagino que principalmente pequenas e médias empresas que ainda não têm uma pessoa dentro da empresa, justamente nessa especialidade, olhando direto para o ESG, seja muito difícil você discernir como englobar tudo, né? Como a Karen falou. Então, acho que é importante a gente ressaltar que os profissionais da Tática estão com esse olhar, estão acompanhando, tem toda essa experiência. A Karen tem uma experiência incrível aí nessa área. Então, já faço, né, aquele lembrete de sempre que a gente vai deixar a gravação dessa live no YouTube. Agora a gente caminhando para o final, antes de encerrar, só lembrando, a gente vai deixar o contato da Karen, a página da tua empresa, na descrição do vídeo, os contatos do Daniel, da Gladys, como sempre, nosso site, tem alguns artigos no site já falando de ESG também, então tá tudo lá, gente, procurem, porque eu imagino que é difícil mesmo você conseguir ter uma visão tão ampla de tudo que você tem que cumprir para estar nos conformes da maneira como a Karen colocou, né? De verdade, né? Esse é o importante, é você tá ali de verdade, não só fazer algo para cumprir o protocolo, né? Então, agora eu deixo... Desculpa, Lê. Imagina, é só lembrando isso que vai estar tudo lá na descrição, e aí se vocês quiserem caminhar para o final aí, fazendo seus comentários, se tiver alguma pergunta a mais também. Não, eu ia fazer só, não tem pergunta, mas eu queria fazer só um comentário, que as práticas de governança, elas estão cada vez mais, as réguas estão subindo cada vez mais. Por óbvio, a gente também tem governança de dados, então a gente também não pode esquecer de que dentro dessa estratégia ESG, né, vamos chamar assim, governança de dados, cibersegurança também é uma pauta relevante para não impactar as organizações, né, e a sustentabilidade, e eu não estou dizendo sustentabilidade verde, mas a sustentabilidade dos negócios no final do dia. É importante destacar também, e aí fazendo uma reflexão de que as empresas precisam ser genuínas nas suas ações, né? Tá todo mundo falando, esse é o buzzword do momento, agora sobre saúde e bem-estar, né? Bem-estar nas organizações, isso é muito importante, eu não estou negligenciando isso de maneira nenhuma, mas as práticas que envolvem, por exemplo, os impactos sociais, os impactos ambientais que a tua organização faz, por exemplo, inclusive com pegada de carbono, como eu comentei, né? O uso de materiais recicláveis, saúde e bem-estar dos seus colaboradores, tudo isso é um pacote muito grande, né? São ações muito grandes para dar sustentabilidade para o negócio, né? Perenidade, na verdade, acho que essa é a melhor palavra, talvez, usando sempre o benefício da tecnologia e usando o benefício de que ser uma empresa que tem essa perenidade, eu vou também gerar recursos para os stakeholders. A gente não está negligenciando isso, né? De maneira geral, é isso. Tem só uma questão aqui que colocaram, apenas para contribuir, o BGC tem um treinamento específico e grupos focados em temas que fazem vistas técnicas e discussões em um grupo muito interessante. Obrigada, Rico. Isso aí, é isso mesmo. Eu faço parte lá do IBGC, tem alguns grupos legais, temáticos, ESG, futuro do trabalho, enfim, tem bastante coisa. Mas eu só finalizar aqui a minha fala, é exatamente isso. Seja genuíno, seja verdadeiro, né? E aí tem o que eu falei, que as práticas de governança estão subindo a régua, né? Hoje, a B3, por exemplo, tem o Pratique ou Explique, que tem a ver com as práticas de ESG e as práticas de governança corporativa. A Karen trouxe, por exemplo, os aspectos contábeis, né? Também. O Hash trouxe as práticas de governança junto com tecnologia. Vejam só como as coisas estão cada vez mais complexas, mas, ao mesmo tempo, é divertido fazer tudo isso, porque é o que nos move no final do dia, né? Então, era mais essa a minha fala aí.
Daniel, Karen, vocês querem complementar com mais alguma coisa? Esse assunto é muito amplo, a gente tem que fazer mais sobre a cada assunto específico, né? Talvez uma só de ambiental, outra só de social e assim por diante. Mas acho que hoje deu para a gente conversar sobre esse tema que é tão empolgante quando a gente faz esse olhar específico aí e consegue de uma forma global, né, olhar para todos os ângulos e saber que a gente tem já soluções aí que podem ajudar as empresas a entrarem nessas práticas de uma forma mais segura, mais verdadeira, né? Então, Karen e Daniel, deixo para vocês finalizarem aí. Tá bom. Bom, quero agradecer a vocês, a Tática, a vocês três especificamente pela oportunidade. É um prazer estar aqui falando sobre ESG, com pessoas tão competentes, renomadas como vocês. Então, é um assunto tão necessário, que me empolga muito. Agradecer ao Érico, que mandou o comentário aqui, que está nos prestigiando, que é um profissional também assim de excelência nessa área de gestão. Foi meu chefe 10 anos na Andrade Gutierrez, né? Ele também faz parte do IBGC, e dizer que esse caminho do ESG é um caminho sem volta, né? Como muita gente acha que às vezes é modismo, não é modismo. Então a gente vai ter que caminhar. Hoje o mercado financeiro se deu conta disso por causa das perdas que vêm ocorrendo, né? Por causa dos riscos cada vez maiores nesses temas. E a questão, né, da inovação, a gente tem aqui, né, uma referência toda essa questão, né, de tecnologia da informação e inovação, que é o Daniel, e é um caminho sem volta, né? A própria Tática tem trazido aqui nessas sessões das terças-feiras, falando sobre inovação, sobre tendências. Então, eu acho que a gente tem que todas as empresas, nesse momento, precisam caminhar rapidamente para encontrar soluções. Hoje, a Non-Risk e a Tática têm uma solução já para diagnóstico ESG das empresas. Então, se vocês precisarem de suporte, de apoio para fazerem esse diagnóstico, implantação do ESG, estamos aí à disposição. Obrigada a todos, bom dia. Legal, muito bom. Obrigado, Karen, pela sua presença aqui com a gente. A gente gosta muito de você, do seu trabalho. Acho que passar para todo mundo aqui um pouquinho, quinzenalmente, nós sempre estamos aqui. Alguns dias depois, isso vai para o canal da Tática do YouTube. Então, se você chegou hoje pela primeira vez, entrando no YouTube em seguida, tem todo um histórico de programas com uma série de temas, tanto temas mais pesados do ponto de vista tecnológico, como temas discutindo sociedade. Então, dentro do trabalho, fora do trabalho, tem muitos temas bacanas que estão gravados para vocês conhecerem. Acho que são boas discussões para participação. Então, espero ver todos aí daqui 15 dias, mais um tema bacana. A gente tem tomado um cuidado muito grande aí em trazer bons assuntos interessantes, então acho que é muito legal. Obrigado pela presença de todos aí de novo e nos vemos na próxima edição. É isso aí. O Dan, só rapidinho aqui, o Felipe Oliveira, que está nos acompanhando, ele tem uma perguntou o seguinte, ó. Se sim, que ferramentas tem visto sendo usadas para gestão de projetos e jornada ESG? Legal. Boa pergunta. Rapidinho. Então, de forma geral, o que nós temos? As ferramentas muito similares a que são usadas hoje para a gestão de projetos. Então, o que as empresas usam para fazer a gestão de projetos no dia a dia, e eu diria até que para você que é um gap, tem muitas empresas que não usam uma ferramenta de gestão de projetos, e aí elas ficam presas. Eu nem vou falar as que usam Excel para acompanhar isso, tem aquelas que não fazem nem isso. Então, tem algumas que realmente não tem nada para anotar, para fazer gestão e etc. Do mesmo jeito que a gente tem no mercado ferramentas muito bacanas de gestão, né? Qual que é a diferença de ser ou não ESG? E aí, de novo, eu vou levantar. A ESG já é uma realidade dentro do ambiente empresarial. Então, você não precisa algo especializado em ESG para uma série de coisas, porque tudo hoje em dia dentro do ambiente de empresas é ESG. Então você pode usar as mesmas ferramentas que você usava antes para fazer a sua gestão de projetos, mas você não pode deixar de estar atualizado sobre as preocupações ESG
para adicionar isso nos seus elementos de projeto. Então, quando eu for fazer um projeto qualquer, sobre qualquer que seja o tema, de certa forma ele já é um projeto ESG, porque tudo que eu estiver fazendo, né, eu tenho que estar preocupado sobre o impacto ambiental, sobre o impacto social, o impacto de governança. Então, você não vai ter no futuro a ferramenta de gestão de projetos não ESG e ESG. Você vai acabar usando aquela mesma que você usava antes, mas você, na sua estruturação de projeto, vai ter que adicionar esses elementos para dentro dele. Joia. Perfeito. Obrigada Excelente. pela pergunta aí também. É isso, né, Gladys? Acho que vamos encerrar. É isso aí, pessoal. Agradecer também ao pessoal que participou hoje, fez perguntas. Isso é bem importante, porque a ideia é que seja realmente um bate-papo. Então, quanto mais perguntas a gente receber, com mais naturalidade a gente vai conduzir e, com certeza, trazer assuntos novos e a experiência do pessoal que está aqui, né? Então, obrigada, Gladys, obrigada, Daniel, por sempre estarem aqui e, principalmente, um obrigado especial a Karen por aceitar nosso convite e trazer sua contribuição tão valiosa para a gente. Obrigada a vocês. No próximo encontro. Gente, obrigada, um excelente dia para vocês. Até logo. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Obrigada.